Oiê, cá estamos nós, nosso esse sexto dia de treinamento. Treinamento do amarelo. Opa, amarelo. Eita. Aí, bom dia Ingrid, bom dia Josimara, isso! Já chego me dando corações, bom dia Adriana, bom dia Paula, muito bem Isa, carinhas novas aqui na tribo. Oi Adriana Kamizaki, que bom tê-la aqui, Bia. Muito bem, a gente está fazendo um treinamento, olha só, certo? Nós estamos fazendo um treinamento em excelência pessoal. Isso, nós estamos no nosso terceiro treinamento das inteligências. Então a gente já fez um treinamento do poder de materialização, que é do preto, 21 dias desse treinamento. Depois fizemos o 21 dias de treinamento do branco, que é o poder da ancestralidade. E agora nós estamos hoje no sexto dia de treinamento do amarelo, que é o poder da ideologia. É isso, dentro desse lugar poderoso, que é lidar com as nossas inteligências. Ou seja, eu sou o condutor da minha matriz eletromagnética. E a nossa matriz eletromagnética ela foi formada pelas energias que os pais atraíram na gestação e aí construiu uma matriz, um campo eletromagnético cheio de 12 inteligências. E o que nós estamos aprendendo aqui com o nosso treinamento Axis? Ao que? A assumir a sua excelência pessoal, assumir que você é a consciência divina, espiritual e que você tem um veículo com 12 inteligências. Estamos aprendendo a olhar para essas inteligências do ponto de vista da consciência. Ou seja, eu sou a consciência divina que estou olhando para as minhas inteligências a fim de quê? A fim de exercer o comando sobre as minhas inteligências. A fim de quê? Elevar as frequências das minhas inteligências, para que as minhas inteligências tenham o comando, sejam comandadas pelo comandante. Quem é o comandante? Quem é? Você é o comandante, você é a consciência divina manifestada, ok? Então, essa é a força. Gratidão, adoro azul cobalto também, que é maravilhoso. E nós estamos trabalhando, tem muito e tem para todo mundo, não é isso, Bruno? Muito bem, então um minutinho para vocês fazerem aquilo que é generosidade. Dar a oportunidade que outras pessoas possam também receber esse conteúdo totalmente gratuito do meu coração, seja debaixo de sol, de chuva, cá estou eu. Não sei que a internet tente me impedir, é a única que mesmo assim eu faço tudo para driblar. Tudo significa tudo, gente. Coloco duas internet, repetidor, mudo o cabo, faço reza brava, colapso onda, faço de tudo. Não é isso? Então, para conseguir fazer com que essa informação possa chegar até você, no afã de que você possa assumir o controle da sua história e desta forma você conduzir seu veículo na estrada da vida. Olha que coisa mais bonita. Conduzir seu veículo na estrada da vida. Escolher quem vai com você, por qual caminho você vai, com quem você vai levar, o que você vai fazer em cada lugar desse. É tão poderoso isso, né? É muito poderoso, muito poderoso. Então, muito bem. Fico muito feliz. Sim, o azul está favorável hoje, principalmente porque nós estamos trabalhando o amarelo e eu estou trabalhando muito a questão da ideologia e a ideologia está ligada ao azul. Então, um dos motivos para a gente estar investigando, né, esse azul é... Por que você está falando isso?
Por que que você pensa assim? Por que que você quer isso? Por que que você age assim? Para que que você está fazendo essa escolha? Onde ela vai dar? Então, todos esses motivos, né, a gente está usando o azul. Qual que é o seu dom? Qual é o dom natural que você traz com você? Quais são os talentos que você tem aí com você? Quais são as habilidades que você traz? Qual é o poder que você tem? E aí, o que você está fazendo com isso? Então, como o nosso trabalho ele está direcionado à excelência pessoal, ou seja, a você assumir a sua excelência, eu só posso assumir minha excelência se, em primeiro lugar, eu aceitar que eu sou um ser divino e imortal e que eu estou aqui na Terra e eu não vou estar mais daqui a algum tempo. É muito importante você lidar bem com a temporalidade das coisas, porque quando você aceita a temporalidade das coisas, o tempo que você tem, ele se torna precioso. E você para de jogar tempo fora, de jogar a sua vida fora, a sua encarnação fora, porque você está adormecido com o infinito. Ok? Só existe o infinito para o desencarnado. Para o encarnado, as coisas são finitas. As coisas têm deadline, elas têm um tempo, elas têm um começo, um meio e um fim. É o ciclo natural da vida. E quando eu convido vocês para poder falar exatamente sobre isso, e toda vez eu começo o quê? Max, eu quero me empoderar. Então, a primeira coisa que você precisa aceitar, quando eu vou ler o mapa gestacional da pessoa, a primeira coisa que eu vou falar com ela, eu vou partir da primeira premissa. Porque a premissa é azul, tá? De que premissa você parte para você tomar suas decisões? De que premissa você parte para você fazer as suas escolhas? Então, se você partir da premissa de que você é temporal, e que temporal significa que você tem um tempo, tá? Aqui. Mas você é a alma imortal, mas você está vivendo uma vida temporal. Se você parte da premissa de que você está vivendo uma vida temporal e de que essa vida ela é uma oportunidade de você absorver, através das suas experiências, das suas vivências, conhecimento próprio, praticar aquilo que você está no processo de aprendizado da sua essência divina. Então, a essência divina, que é a alma, que é a consciência, que é o imortal, ela está aqui. E é porque a presença divina está aqui que eu posso estar aqui linda, falando com vocês. Por quê? Se eu, presença divina, não estou aqui, então isso tudo vai derreter, encher de bicho e se decompor. Isso é muito importante, embora esquisito e cruel, porque para nosso estado de defesa, a gente tenta ignorar isso. Sabe? Como se assim, a desgraça acontece com o outro, o outro morreu, nunca vai acontecer comigo. Mas em função disso, muitos comportamentos, você tem comportamentos arraigados num padrão negativo, porque você acha que um dia vai dar tempo e você perde o que é mais precioso. O que é mais precioso? O que é mais precioso? O tempo que você tem aqui. Esse é o mais precioso que você tem. Certo? É o tempo para você experimentar cada coisa. E quando você parte da premissa que você é um ser espiritual e que você está aqui, que você escolheu essa família e que essa família colaborou com o seu campo de inteligência e você hoje tem que assumir as rédeas dessas inteligências e você tem que elevar as frequências, conduzi-las, organizá-las, integrá-las, aperfeiçoá-las, trocá-las, reeducá-las. Ou seja, existem várias ações que só você no estado de consciência pode fazer. Porque se você não estiver no estado de consciência, você vai estar em quê? No estado da personalidade. E o que é o estado da personalidade? Eu acredito que eu sou a Max. É diferente de eu acreditar que eu estou o Max. Eu, ser divino, estou o Max. Agora, em outra encadernação, eu posso estar João, Maria, José, sei lá o quê. Mas é que eu, ser divino, estou Max. E eu tomando essa consciência, isso é consciência, gente. Consciência é o estado presente de lucidez. E partindo dessa premissa, o que é premissa? A premissa é muito importante, porque ela é o ajuste dos seus valores. E o que é premissa? É o dom do azul. Então, quando eu estou desenvolvendo a minha inteligência azul, que é fundamental para poder agregar a minha amarela,
O que é? Porque o amarelo pode ter uma loucura, né? Uma epifania. Tive uma epifania aqui agora. Aí vem o azul e compensa isso. Por quê? Porque a inteligência azul, ela é exatamente aquela que vai fazer o apoio, olha só, numa oitava maior do amarelo. Então ele faz aqui um apoio. Como assim? Ah, eu tive uma ideia maluca aqui agora, tive uma epifania, tive uma ideia maluca. Epifania é uma coisa amarela, certo? Aí o azul vem e pergunta, bom, como? Pra quê? Pra quem? Até quando? Como é que vai ser? Qual o resultado? De que premissa você está partindo para fazer isso? Essas perguntas é azul. E daqui vem a premissa. E a premissa é tudo. Então, por exemplo, quando Hitler instalou a ideologia de que os judeus, os bichas, os negros não valiam nada, porque ele não caçou só os judeus, ele caçou também os homossexuais, então ele teve uma caça, assim, raça pura. Então você não é puro? Ideia, né, gente? Ideia. Puro, puro, puro. Então ele partiu de uma premissa. Qual a premissa que ele partiu? Que o resto não era gente. Quando ele implantou essa ideia, e todo mundo partiu da premissa de que uma raça pura, que era gente, quem era gente, era isso. Então partiu da premissa, enganou o azul, partiu da premissa que aquele tipo de pessoa não era gente que valia a pena. Então elas tinham que ser exterminadas. Então o azul pode ser tão ignorante quanto o amarelo, sim, mas ele vai dar suporte. Então, quando eu estou convidando vocês para rever sua premissa, e quando eu falo de premissa, eu falo assim, parte da premissa que você só tem o dia de hoje. Parte da premissa que hoje é o único dia da sua vida. Parte da premissa que esse, sendo o único dia da sua vida, você só tem ele como sua possibilidade de experiência. Partindo disso, você tem um conflito com alguém da sua casa. Então, quando você tem um conflito com alguém da sua casa, o que acontece? Você vai pensar que vai passar 200 anos com raiva daquela pessoa, 200 anos brigando, e se você falar, mas eu só tenho hoje, não vou ter mais amanhã, como essa oportunidade. Amanhã a pessoa não vai estar aqui, ou eu não vou estar aqui, o que vai acontecer? Você vai pensar, mas diante da vida, será que é tão significativo essa conduta? Será que é importante mesmo que eu faça isso? Se eu partir da premissa dessa temporalidade? Será que aí eu não posso colocar de lado aquilo que impede a manifestação da divindade para eu poder automaticamente lidar direto com o que importa, com o que interessa? Então daí a premissa. Eu posso partir de uma premissa equivocada, como eu dei esse exemplo agora. Então, uma premissa equivocada, como azul tem a ver com a razão, com o concreto, certo? E o concreto, ele é mente concreta, e tem pessoas que defendem racionalmente uma ideia, porque é uma ideia amarelo, e o azul para defender racionalmente essa ideia, mas partindo de uma premissa equivocada. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, estava todo molhado o pátio. Então eu posso falar, choveu. Aí todo mundo, não choveu, choveu, tenho certeza que choveu. Gente, a expressão mais perigosa que tem no mundo, chama-se essa que eu vou dizer agora. Eu tenho certeza que choveu, eu tenho certeza absoluta. Gente, certeza absoluta é uma das maiores insanidades do mundo. Porque quanto que uma certeza pode ser absoluta? Isso é para questionar. Meu azul questiona, o que é certeza absoluta? Porque quando a ilusão toma conta da sua mente, ele vira uma certeza absoluta. Um psicótico, quando ele vê bicho subindo, ele tem certeza absoluta que ele está vendo. E o fato de ter uma certeza absoluta é que deixa ele louco. Então é isso, tem muito a ver. Não, mas se você está partindo da premissa que choveu porque o chão está molhado, não, fui eu que lavei o chão mais cedo. Entendeu? A premissa equivocada é quando eu afirmo alguma coisa por um micro resultado, quando na verdade aquele resultado veio de uma outra informação. Então são informações limitadas, tá? Elas estão limitadas ali dentro. Então elas precisam ser ampliadas. Então, hoje, no nosso trabalho hoje, a gente vai acrescentar mais esse ponto na sua vida. Tá? De trabalho. A gente vai dar sequência ao que nós estamos fazendo, mas você vai começar a pensar do teu azul e pensar assim, de qual premissa eu estou partindo para tudo isso? Porque nós estamos buscando a ideologia, de qual premissa nós estamos partindo?
qual que é o ponto de partida? Fala pra mim aí, fora os coraçõezinhos que pararam de dar corações, porque vocês acham que eu não sou movida a corações, vocês acham que eu tô tudo pronta, linda, só porque eu sou linda, maravilhosa, né? Eu não preciso de corações, é isso? E aí vocês param de dar corações pra mim, tá? Vamos ver, para mesmo, enquanto eu vou vendo aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver, o Bruno fala, Max, é justamente o azul da curiosidade que é tolhido na vida escolar para condicionar os alunos a uma ideologia de caixinhas das matérias. Exatamente, matérias e disciplinas. Exatamente. Totalmente. E é por isso que o José Pacheco, lá o grande professor lá, né, o educador de Portugal, grande parceiro meu em vários projetos que eu fiz de educação, ele passava pela questão da pesquisa. Ou seja, ao promover a pesquisa, e a pesquisa é o azul. Pergunta por quê? Então, ao invés de uma criança chegar assim e perguntar assim, por que a pedra é assim? O que é uma pedra? Aí o professor vai lá e descreve, escreve, lê e manda o outro copiar. Certo? Isso ignora o azul. Não sei. Vamos pesquisar? Pesquisar é o azul. Vamos descobrir? Descobrir o azul. Vamos investigar? Investigar o azul. Vamos lá. Projeto de pesquisa. Isso é o azul, né? Começou o projeto de pesquisa. Muito bem. Mas pode acompanhar. Opa, Sérgio, bom dia. Tava com saudade de vocês, Elisa. Deixa eu ver todo mundo que está aqui. Certeza absoluta na mesma frase é dogma. Exatamente. Dúvida é ótimo, porque quando você tem dúvida, você pode perguntar. Então, em dúvida você vai ter várias possibilidades. Então, é importante ter dúvida. Pode duvidar da Max. A Max está me falando isso, eu estou duvidando da Max. Deixa eu ver isso daqui. Deixa eu buscar referência no que ela está falando. Deixa eu buscar o que mais está dizendo. Deixa eu juntar com o que ela está colocando. Vamos pensar, gente. Eu quero que vocês pensem. Aquele texto que eu fiz hoje ficou bonito, né? Você viu juntando, foi buscar uma imagem para dizer isso. Porque nós estamos trabalhando a ideologia. E eu, nesses 30 anos e pouco como terapeuta, quando eu falo isso, gente, muita gente pira. O que é? Eu não sei qual que é a minha ideologia. Qual que é a minha ideologia? Aí eu penso, Jesus, desce da cruz. Isso é uma brincadeirinha, uma tirada, né? Eu já tirei o meu Jesus da cruz há muito tempo. Porque se a ideologia é a base da construção da autonomia, então imagina quanto condicionado as pessoas que nem sequer sabem o que é ideologia. Né? O que é a ideologia? Porque a ideologia vai levar ao propósito, que vai levar ao sonho. Está na nossa segunda aula com relação a isso. Entende? Então, primeiro eu tenho que juntar. Então, primeiro, aí não sabe qual que é. Então, como ela não sabe, ela está na ideologia alheia. Ideologia alheia, você tem que formar, ter um diploma universitário. Gente, vocês têm noção quantas pessoas eu conheço que têm um diploma universitário só para ter um diploma universitário? São muitos. Aí eu pergunto, mas para quê? Para ter um diploma universitário, depois vai trabalhar em outra coisa. Entendi. Você tem um diploma universitário, no caso de cometer um crime, você ter privilégios. Essa é a brincadeira que eu faço. Porque se você tem só para isso, que ridículo. Por quê? Eu não estou entendendo. Você está querendo agradar quem? Você vai gastar todo um tempo com informação que você não vai usar para nada. Sabe, que você nem sabe, só para ter um diploma, um papel. Meu azul questiona. Né? Para que isso? Então, por isso que a ideologia é uma base. Ou então você vai comprar a ideologia de alguém, de uma tribo, de um grupo, de uma igreja, sabe? De uma... né? De um grupo, eu comprei ideologia. Então é isso, eu tenho que ter um emprego estável, eu tenho que ter estabilidade, ter uma família tem que ser normal, tem que ser homem, mulher, não pode ser homem com homem, não pode ser mulher com mulher, tem que ser normal. Uma ideologia, porque todo mundo que está fora desse padrão já está fora do que é o ideal de vida. É o normal. Eu morro de medo do normal, porque o que as pessoas chamam de normal é diferente do que eu entendo de normal. Quando você fala o que é normal para mim, o que é normal para você? Então ficou normal para as pessoas atrocidade, roubar, entendeu? Aí o outro fala, eu tenho que roubar mesmo, porque se eu não roubar o outro rouba, se eu não aceitar propina o outro aceita. Então se torna normal condutas de comportamento que para mim isso não é normal. Então a gente pode alinhar também a premissa. Quando você fala que uma coisa é normal, você está partindo de que ponto? Gente, pensar, perguntar.
Mas não é só ficar perguntando sem querer saber a resposta. Isso é um idiota, sabe aquela pessoa que pergunta e nem ouve a resposta? E só quer ficar perguntando, falando, aí você tem que tomar floral de girassol, que é insuportável. Certo? Eu tenho preguiça, só o tom de voz quando vem assim, mas quando vem o tom de voz, que vem a pergunta, a dúvida, a gente investiga, traz possibilidades. Não quero trazer resposta, mas assim, é claro que você tem conhecimento. Então, óbvio que eu hoje, com os meus 50 e picos anos de vida, tenho já algumas conclusões no decorrer da vida que foram através da prática e da existência. E por isso eu vou encontrando o lugar da sabedoria, né? Que a informação virou conhecimento e virou saber. E o saber foi colocado na prática, porque se não foi colocado na prática, então não é sábio, certo? Ele é só conhecimento. Então nós estamos falando sobre isso. O nosso treinamento, agora, você vê que é um treinamento diferente dos outros dois. Quem já fez os outros dois? Nós agora estamos escafunchando a sua mente de uma forma diferente de projetar o que você quer no futuro e de investigar e limpar o passado, que foram os dois treinamentos anteriores. Mas o treinamento de agora, ele é um treinamento de... O que você está pensando mesmo? Vem cá, por quê? O que você vai fazer com isso? E vai levar a um propósito. Então a gente está falando de um esquema de organização. E quando ele está partido, se eu sequer sei qual é a minha ideologia, então meus dons, talentos, habilidades e poder também fica tudo partido, como eu tenho mostrado para vocês na aula aqui, que está ficando partido aonde está o dom, onde está a habilidade, e eu estou mostrando como fazer, porque aqui vem a coisa do amarrar. Então é claro que esse treinamento ele é fundamental, esse exercício. Você não vai conseguir fazer ele só ouvindo a live. Você vai precisar de dedicar o tempo. E hoje, 6 horas da manhã, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo: eu nunca digo que podia dormir até mais tarde, mas eu, pro treinamento, resolvi ver o filme hoje, 6 horas da manhã. Era o dia que eu podia dormir. Eu falei, são escolhas. Hoje, ao invés de alimentar de sono, você vai alimentar de ideias, de novas ideias, vai te fazer bem o treinamento. Fiquei super feliz. Por quê? Porque treinamento é isso, gente. Treinamento é dizer não para uma coisa e sim para outra. Vai ver os atletas que são os que mais usam a palavra treinamento. Eles têm que dizer não. Não para a namorada, não para o filme, não para a bebida, não para a balada, para eles dizerem sim para a performance, sim para a eficiência. Sim, você tem que fazer uma escolha. A brincadeira é assim. Agora, ter autonomia e autogestão ainda é para poucos. Por quê? Porque a gente está recém saindo do mundo dos escravos e começando a cheirar o caminho da nova era de Aquário. Cheirar o caminho. Ainda tem 2.140 anos pela frente. Então, quem sabe daqui a 2.000 anos a gente encontra as pessoas totalmente com autonomia, autonomia sobre as suas energias, flutuando, mudando mundos, entrando em telepatia com seres de outras galáxias. Por quê? Porque aprenderam hoje a gerir as suas inteligências. Poderoso, né? Bom, vamos ler mais um pouquinho. Certeza absoluta. Nunca pensei nisso. Que bom ver o limite disso. Gratidão. Concentrada na aula. Max, a gente esquece. Sim, esquece de quê, né? Porque ficar narcotizado é uma forma do sistema nos adormecer. Você fica adormecido. Ai, não quero saber de nada. Gente, sua vida está sendo usada enquanto isso. Tá? Não precisa ficar neurótico, mas treinar é fundamental. Treinar porque você quer. Porque de qualquer forma você está treinando. Você está treinando em tomar cerveja sexta, sábado, domingo. Ótimo, você treinou nisso, amiguinho. Você é um ótimo levantador de peso, de copo. É ótimo em falar besteira, depois acordar com a cara ressacada. Você está sendo ótimo nisso e botar seu dinheiro todo ali. Depois não tem um dinheirinho para ajudar uma ONG, para ajudar uma pessoa, para ajudar alguém da família. O dinheiro vai todo para bebida. Que legal, excelência. Tá tudo bem, se é isso que você escolhe. Você é contra beber ou não? Imagina, ainda mais um vinho. Estou preparando aqui, guardando meu vinho gelado para amanhã. Vou estar com minhas irmãs aqui, ó. Vou estar tomando um vinhozinho com elas. Então, não estou falando contra, não estou sendo radical em nada. Não é ser radical, mas fazer uma escolha é fundamental. Além do José Pacheco, nós temos no Brasil o sociólogo Pedro Demo. Você deveria ouvir, ele tem entrevistas no YouTube. Mas eu já ouvi sim. Eu falo muito do José Pacheco porque, por sermos amigos há tantos anos, por ele estar aqui no projeto comigo, ter trazido ele em vários trabalhos, ele ter abraçado, né, essa ideia, então é o que está mais próximo de mim. E o Pedro eu só conheço mesmo de vídeos no YouTube.
Nossa, como eu já usei isso. Tenho certeza absoluta, disse a Josimara. Vou tomar muito cuidado com isso agora. Sim, tome cuidado mesmo. Isso, muito bom, muito bom. Jesus desce da cruz. Ah, é muito bom mesmo. Esse é um projeto que eu fiz, né, em alguns lugares aí para tirar Jesus da cruz. Bom, nada é naturalmente normal. A normalidade é construída. Então, só para concluir nisso, Bruno, o que que é normal para cada um, né? Para Max, o normal é quando eu olho para a natureza e eu vejo a beleza, eu vejo a ciência, eu vejo a magnitude da medicina, eu vejo toda essa geometria, eu vejo a abundância, eu vejo a prosperidade. Quando eu olho para a natureza, eu penso, isso é normal. Olho para o sol abundante nos dando luz todo dia, isso é normal. Então para o meu entendimento, compartilho com vocês, para o meu amarelo, então é normal que tenha luz para todo mundo, é normal que tenha espaço para todo mundo, é normal que cada um seja diferente. Eu estou aqui olhando o jasmim trepadeiro, o jasmim de árvore, estou aqui olhando as bananeiras, eu tenho várias bananeiras que eu mesma plantei, que tudo aqui foi que plantei esses 20 anos, aqui junto com o meu camarada, o Paulinho. Eu tenho aqui jabuticabeira, eu tenho a pessegueira, eu tenho a goiabeira, eu tenho o ipê amarelo que está florido, eu tenho a amora aqui, eu tenho uma roseira, eu tenho o hibisco, eu tenho a cássia. Então, o que que é natural? Natural é eles florirem, aí vem as abelhas, os beija-flores, borboletas, eles dão frutos, os passarinhos comem, eu como, a gente dá para os vizinhos, porque eu mesmo não vendo nada, vou distribuindo, porque eu tenho um pouquinho de cada coisa. Tem um pé de romã ali que falou, oi, você não esqueceu de mim. Aí você começa todo mundo a falar, ai, você esqueceu de mim o coqueiro. Ai, você esqueceu de mim a pitangueira. Ai, tá vendo? Todo mundo quer ser falado, gente. Porque todo mundo tá aqui. Quando você tá integrado com a natureza, é quase que uma viagem. Você fala, Max, qual a droga que você usou? Cara, quando você tá sensível, você não precisa dar droga para nada disso. Você simplesmente entra na frequência. Então, para mim, é normal que cada um tenha a sua medicina, que cada um tenha a sua beleza, que cada um tenha o seu tempo, cada um tem a sua florada, cada um tem o seu gosto, e todos vêm com uma medicina em abundância. Isso para mim é normal. O que não é normal para mim é olhar um pé de laranja todo esminguadinho com uma laranja. Igual estava a minha lixia. A lixia, eu falei, gente, não está normal essa lixia. Não está dando lixia direito. Olha a folha dela como está encrunhada, como ela está feia. Porque a feiura não faz parte da normalidade. A beleza faz parte, a abundância faz parte, a saúde faz parte. Então isso é normal. Então assim, vamos partir da premissa que normal é o quê? É o que te entope goela abaixo e você toma uma quantidade de ações iguais como normal? E é por assar essas coisas normais que a gente vai se alimentando de ideologia torta. Regina diz que foi muito tolhida para fazer perguntas e hoje ainda tem essa dificuldade. O dicionário era o pai dos burros, então eu fui buscar a resposta nos estudos autodidata. Então, é isso, né? Porque, na verdade, não é só você, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, né, Regina? Então, e também era assim, minha mãe falava assim, menina, você me deixa louca! Por que você quer saber tanta coisa? Não se deve duvidar dos mistérios de Deus! Deus vai te punir! Aí, portanto, eu começava assim, cara, mas por que Deus vai me punir porque eu estou perguntando? Porque você quer saber os mistérios de Deus! Quer dizer, desde pequenininha eu já queria saber. Ai, ai. A caixinha era muito quadrada e realmente eu não cabia na caixinha. Minha mãe fazia tudo para me empurrar para dentro da caixinha. Então também fui ser autodidata, sabe? E é isso, e a gente vai ter grandiosidade no caminho do autodidata. E autodidata, o que é? É aquele que vai se informar, né? Não se formar, porque tem muita gente formada com diploma que é o ignorante, é o estúpido, é o ignóbil. Aprende essa palavra, é o ignóbil. Agora entendi porque a cor da faixa da formatura das ciências sociais é azul. Gente, tá tudo aí, né? A gente esquece de mandar 1000 corações para você. Não esquece! Cadê os corações? Não esquece! Não esquece, eu me alimento de corações, tá?
Muito bem. Ah, eu tenho. O livro que eu tenho já editado é esse daqui, ó, Adriana, que é o Jogo das Realidades, que ele vem com as cartas e ele é um oráculo pessoal. O meu livro da minha história, embora já esteja com 140 páginas, eu ainda não consegui, tá no meu plano, no meu planejamento de lançar ano que vem, tá? Mas ele já está escrito lá algumas coisas disso, né? Como diz a minha filha, seria melhor fazer um filme com Spielberg, que seria maravilhoso. Vai ser um sonho de consumo, né? Imagina fazer um filme com Spielberg. Maravilhoso. Ah, muito bem. Bom, eu quero saber aqui agora, né? Eu preciso avançar na nossa aula. Adriana, se você quiser, depois você manda para mim, me pede lá um link, que eu te mando um link que vai um desconto, tá? Pro livro, tá bom? Dou um pequeno desconto, ele é um livro que tem um custo considerável, porque ele custou bem alto. Talvez eu nunca mais faça desse livro aqui, porque é um custo bem alto. Eu vou fazer dele um aplicativo, que é mais em conta para as pessoas poderem ter no celular. Daqui a pouco eu lanço para vocês. A Regina, briguei com o catolicismo porque ao invés do padre conversar, me mandou rezar trocentos Pai Nosso e Ave Maria. E eu tinha 14 anos. Ah, foi a mesma idade, Regina, que eu também despedi o padre da minha linha. Né? Vou liberar as energias negativas. Vamos lá. Eu quero saber dos meus alunos aplicados, quem são os novos que ainda tá vendo essa live a primeira vez, a gente está num treinamento, certo? Então aqui, como diz o outro, a gente não dá ponto sem nó. Então nosso ponto aqui tem sempre um nozinho assim para ali não se perder a costura, né? Vocês sabem o que é isso, gente? Dar ponto sem nó? O que significa? É, só o Spielberg mesmo, será maravilhoso. Dar ponto sem nó, o que é? A costura, né? Você tem uma agulha, você põe uma linha, você vai costurar alguma coisa. Então a ideia, tá? É uma agulha, certo? Que você vai traçar a primeira ideia. Quando você vai traçar a ideia, você vai puxar a linha. A linha o que é? É o azul, o preto e o prata, que eu ensinei para vocês ontem, né? São os outros pontos dessa ideia. Porque o que eu vou fazer com ela e qual a estratégia de ação com essa ideia. Ou os meus dons, talentos, habilidades e poder. Tá? Na aula de ontem e anteontem. Então, na hora que eu vou colocando a ideia, se eu puxo a linha de uma vez, o que vai acontecer? Puxo a agulha e puxo a linha, então vai desfazer a costura. Se eu dou um nó na ponta, certo? Daquela linha, quando eu fizer assim, puxar, ela não se solta. Entendeu? Então ela não se solta. Então eu dou um ponto com um nó. O nó, o que é? Eu dei ali um limite para não perder aquela conversa. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e todo dia jogar uma conversa no ar com vocês. E eu sei que também seria legal, dependendo da conversa, cada dia eu posso trazer um tema. A gente faz isso para descansar entre cada treinamento, né? Deixo perguntas, depoimentos, curiosidades e tal, né? Eu vou sempre fazendo isso com vocês. Eu faço isso. Mas eu gosto de dar o nó por quê? Porque o que a nossa mente ela é tão dispersa e como a gente não foi educado para entender essa ideologia, para entender essa sistemática, a gente fica com tanto de informações partidas. A gente precisa juntar o quebra-cabeça da nossa cabeça. A gente precisa juntar... O que é quebra-cabeça? Por que tem esse nome quebra-cabeça? Quebra-cabeça é aquele joguinho com diferentes partes que eu coloquei no meu post de hoje. Né? E é o que eu pego uma parte e coloco com a outra. Então, quebra-cabeça, ele é para poder quebrar a cabeça no sentido até literário, de você pensar, raciocinar, criar, começar a olhar coisa de um outro ângulo. Senão a vida é tão urgente, quando vê você já foi ali, olha, nem percebeu o que está acontecendo. Então eu coloquei vocês para quebrar a cabeça. Porque se eu chego e pergunto o que é ideologia, vocês vão me perguntar, Max, o que é ideologia? Aí quando eu falo ideologia é aquilo que promove a essência da pessoa, é a ideia dela, é que está nesse. Mas o que está na minha ideia? A pessoa não faz ideia. Então eu tracei no treinamento um caminho dentro de uma metodologia própria. Porque essa metodologia utiliza as inteligências e como elas funcionam dentro do sistema energético. Certo? O que poderia estar partido em várias informações, aqui elas estão
estão costuradas. Então, uma coisa que a Max gosta de fazer é costurar. Então, dentro lá da minha linhagem, talento. Um dos talentos que eu tenho, como eu disse, é costurar, artesanato. Então, se eu quiser fazer uma costura, se eu quiser fazer um puxa-saco, se eu quiser fazer alguma coisa, eu consigo fazer isso. Minha mãe era costureira, era uma péssima costureira, odiava costurar. Mas eu nasci com ela na máquina de costura, costurando. Certo? Então, esse é um talento. Então, vamos ver aqui. O que eu vou fazer com esse talento? Esse é um dos meus talentos, costurar, tá? Só pra vocês terem ideia. Então, eu vou pegar costura para fazer para fora. Então, é bem claro que quando eu quero um tecido, eu tenho máquina de costura, eu quero alguma coisa, eu faço. Boneca. Puxa, eu fiz boneca, sou criativa, fiz boneca. Eu fiz meus bonequinhos que vocês viram, fiz outros bonecos, fiz outros personagens. Mas eu fiz várias coisas do meu talento, que era costurar, para poder alimentar o meu dom, para alimentar a minha ideologia. A minha ideologia, a minha ideia de vida, ela é alimentada pelo dom que eu tenho, pelos talentos. Então, eu vou pegar o talento, ao invés de ficar partido e falar, eu sei costurar, é um talento. Não, eu sei costurar. Então, meu talento de saber costurar, ele não resume em pegar um tecido, cortar e fazer uma roupa. Embora eu possa fazer, claro, que nenhuma roupa sofisticada. Não sou esse nível de costureira, né? Mas se você precisa de uma calça, de uma saia, de uma blusa, alguma coisa, de uma coisa para casa, um forro, bom, legal, vou fazer em 2 minutos, uma boneca, um personagem, vou fazer. Mas aí, aonde que eu vou utilizar o meu talento da costura? Eu vou o quê? Na hora que eu estou trabalhando, tanto em terapia, quanto em aula, quanto em treinamento, quanto em mentoria, cada um tem um comportamento diferente, eu começo a costurar. Costurar aqui, eu dou um ponto com a pessoa, aquele ponto que eu dei, onde é que tá? Dou mais um ponto, onde é que tá? Isso é costurar as ideias, para não se perder num tanto de coisa na cabeça que você não faz ideia do que você vai fazer com isso. Entendeu? Então, costurar. Então, eu vou utilizar isso aqui de costurar, ó. Costurei uma ideia. Então, eu peguei o dom, meu dom que está aqui, que é o dom da transformação que eu tenho, juntando a minha ideologia, que é a ideologia de promover, então, no meu caso, a minha ideologia é promover a autonomia e a autogestão do indivíduo para a sua prosperidade e abundância. Distribuir isso com o mundo. Como que eu vou fazer? Está do outro lado, né? Aí o meu dom é de transformação. Então eu uso o meu dom de composteira para promover a minha ideologia. Aí eu uso alguns talentos que eu tenho, pode ser vários. Um deles é costurar, é fazer a costura das coisas. Certo? O que é costura das coisas? Outra que eu uso também. Meu pai era caminhoneiro quando eu era criança. Depois ele mudou disso, mas quando eu era criança ele era caminhoneiro. Então, caminhoneiro tem a ver com o quê? Cargas, estrada, caminhão na vida, carregando as coisas, entende? Então, aqui eu tenho um talento da direção, do dirigir veículo pela estrada da vida. Eu tenho, dirigi muito tempo, dirijo desde nova. Então, eu tenho isso. Então, eu uso esse talento também da direção para eu poder utilizar na composteira com o meu dom de ensinar a pessoa a dirigir a própria vida, próprio veículo na estrada da vida. Olha só, eu estou construindo isso daqui, eu estou construindo os elementos através do que eu tenho. Eu estou juntando vários deles. As habilidades são todas as aulas e cursos que eu fiz, de vários cursos diferentes, para poder dar o suporte a tudo isso que eu queria saber. E mais o poder que eu tenho, que é o poder da comunicação. Então, eu tenho o poder da comunicação, uso todas as habilidades de cursos que eu fiz, com os talentos que eu recebi, para o dom da transformação, para eu poder chegar aqui na minha ideologia. Aí cheguei na minha ideologia, que é isso, que é de promover, eu acredito só no homem livre. Então, a minha ideologia é promover a liberdade. Qual que é o caminho para a liberdade? Vamos libertar, certo? Então, eu acredito na liberdade. Então, a partir daqui, desse ponto construído, eu vou procurar os outros 3 para os outros 2. Quais são os outros 3 que é a aula de hoje, de ontem para hoje? Então, a partir do momento que eu já tenho a minha ideia, que veio com tudo isso aqui, ó. Então, tudo isso aqui reuniu a ideia. Então, aí isso tudo está aqui, no da ideia, certo? Agora eu vou saber qual que é o meu propósito. Então, com tudo isso aqui, essa ideia toda que eu descobri em mim, qual é o meu propósito? Então, no meu caso, o meu propósito é pela educação. O verbo é pela educação. Então, isso faz com que todo o caminho que eu tracei para poder promover tudo isso foi através da educação. Então, eu
dou aulas, criei projetos educacionais, estou criando uma universidade da cosmologia. Eu tudo em movimento eu estou ensinando. Até na consulta eu estou ensinando a pessoa. Por quê? Para mim, é através da educação, que é a minha forma, é o meu propósito de vida, que é através da educação. Então, aí que esse é o marrom, que é o propósito, porque podia ser outro. Eu podia ter tudo isso daqui, que foi o exercício de ontem. Eu quero saber quem fez, tá? O exercício de ontem. Eu posso ter uma ideologia parecida. Uma pessoa aqui me falou aqui de uma ideologia. Deixa eu lembrar aqui quem foi que falou aqui hoje. Que falou sobre a ideologia. Foi a Fernanda Mota. Ela me deu até um exemplo aqui, que é isso, que era para saber o que era. Então a gente falou, ó, juntou para a ideologia, precisa desses 5 pontos. Aí eu vou vir para outro campo de referência aqui agora, que é prático. Porque aqui eu estou buscando conhecimento. Agora, aqui, nesse outro, eu vou passar para a prática. Então, tudo isso vai estar dentro de um, que é a ideologia. Agora, eu vou descobrir o propósito. Então, o propósito pode ser diferente da ideologia. Pessoas terem uma ideologia parecida, mas terem um propósito diferente. Então, ela me deu um exemplo assim, ó. Cadê? Tá aqui. O exercício de ontem, ela colocou o Bentinho, ela usou 3. Ela usou o Bentinho, o São Francisco de Assis e a Zilda Arnes. Então, eles tinham o propósito de ajudar os necessitados. Então, a ideologia, né? A ideologia de cada um, é a ideologia com um propósito diferente. Ó. O Betinho era a luta pela fome, cada um com a ideologia de ajudar os necessitados. Qual que era o propósito? Então, a ideologia deles era ajudar os necessitados. Dos 3, era uma ideologia em comum. Então, aí a do Betinho era pela fome, a luta contra a fome. Então, reforma agrária, direito dos indígenas e tal. O de São Francisco, além da ajuda aos necessitados, ele protegia os animais e era o padroeiro da ecologia. Então, ele ajudava através da proteção da ecologia. E a Zilda é através de acabar com a mortalidade infantil. Então, esse é o exercício. Identifiquei esses 5 pontos para saber minha ideologia. Qual que é o meu propósito? Através do quê? Então, no meu exemplo, eu poderia ter conseguido esses 5 aqui. Quando fosse o meu propósito, eu poderia ser uma gurua. Uma gurua, em vez de ser uma educadora, que é o caminho da educação, que o meu propósito é educar, certo? Eu poderia ser uma gurua, com tudo que eu tenho. Poderia. Então, o meu propósito é ser guru, é ser uma deusa e ter um tanto de ovelhinhas bonitinhas. Todas aquelas que não forem branquinhas eu vou banir para que eu possa ter um rebanho e levar o rebanho para esse lugar de libertação, para ser livre. Então, o propósito, embora a ideologia pode... Então, o exercício de ontem para hoje era esse. E, além de você ter o seu próprio exercício, era o exercício este. E dê 3 ideias, 3 pessoas com ideologias parecidas, mas com propósitos diferentes. Eu quero saber agora, quem mais fez esse trabalho? Diga-me agora, por gentileza. Quem mais fez esse trabalho? Quem? Eu gosto de coraçõezinhos, mas agora eu quero ter resposta. Quem mais fez esse trabalho? Foi só a Fernanda? Eu tô com a canetinha para tirar nota, viu, gente? Brincadeirinha. Não, eu preciso que seja voltado para fora. Você tem o trabalho, Regina, de fazer com você, que é o esquema que eu estou dando, mas eu preciso que veja fora. Por quê? Porque toda a avaliação do amarelo, ela vem da identificação, o aumento de percepção, compreender o mundo, entender, comunicar, ver como é que o outro está comunicando, saber como é que as coisas estão se processando dentro do mundo da ideologia. Então, Josimara, você fez. Conta quem são os 3. Então, por favor, quero saber quem são os 3, as 3 ideologias, os 3 ideologistas. Muito bem, Cândice. Eu quero saber quais foram os 3 ideologistas e o propósito diferente. Mas a live ficou gravada, tá? Eu estava travando a live ontem, eu sei, mas eu consegui gravar e ela ficou gravada. Azul é bom para dar justificativa, mas a gente tem sempre retorno para justificativa. Justificativa é uma das piores respostas para o azul, frente ao amarelo, tá, gente? Sem justificativa. Estudo, penso, mas ainda não consegui ver o resultado. Não, Ica,
O exercício é você vai procurar dentro da história o que é ideologia. Como eu dei aquele filme que foi um exemplo, existem muitos outros, certo? Então eu aconselho, de repente, vai lá no Netflix mesmo, coloca lá filmes baseados em histórias reais e vê lá o que tem de histórias reais e começa a ouvir, identificar, porque a história real pode te dar vários elementos, entendeu? Que possam ser interessantes. Tá bom, tudo bem. Eu quero saber, Kênia e Josimara, uma de vocês duas podem me dar, só para eu poder ter mais um elemento aqui, ou eu já posso terminar a aula de hoje? Tá bom. Pode responder lá também lá no post, gente. É legal botar no post. Isso dá um conteúdo muito rico, certo? Porque amarelo é ler, né, gente? Amarelo é interpretar, né? Amarelo é saber fazer colocações. Às vezes eu faço umas colocações, umas tiradinhas, eu inverto algumas coisas aqui, só para saber se vocês estão prestando atenção, tá? Eu faço isso um pouco aqui do azul para saber se o amarelo de vocês está. Ah, não, Max, não é bem isso. E aí eu fico vendo que às vezes eu falo e ninguém nem percebe. Aí não percebe ou não quer falar? Vamos botar o azul para funcionar, o amarelo para funcionar. Tá bom. Jesus, o budismo e as instituições religiosas. Qual que é a ideologia que você viu deles e qual que era o propósito que você identificou? Tem que argumentar nesse sentido. Qual a ideologia e qual o propósito que você identificou? A diferença de propósito. Dom, generosidade, talento, multiplicar por meio de ações. Não, agora a gente está, não, a gente está falando agora da outra parte. Para acompanhar? A Adriana está falando que para acompanhar tem que ter mega inteligência. Nós somos, gente. Não, Kênia, não é isso. Não é o do dom, não é o do 5. Já é uma aplicação fora, tá? Bom, gente, vou deixar agora para vocês fazerem isso no final de semana, tá certo? Tá? Eu vou deixar vocês fazerem isso no final de semana. Vocês acham que seria interessante eu fazer um videozinho assim com essa explicação desenhada como um quadro assim, colocando os elementos para onde ele vai no outro nível? Vocês me falam, tá bom? Então vou preparar um pouco para a gente poder fazer uma viagem do amarelo. Tem live amanhã, porque aqui treinamento não pode parar. Viu, Candy? Ah, eu sei que tem gente que fala, mas domingo eu vou descansar. Eu falei assim, então, mas eu tô propondo treinamento, e treinamento não pode parar. Então, sim, tem live amanhã, sim. E toda a família aqui já sabe que eu tenho 1 hora para dedicar para vocês, né? Porque tem uma coisa do compromisso, e como é treinamento, então treinamento é isso, tá? Muito bem, interessante. A partir da semana que vem, durante o mês de setembro, eu chamei alguns convidados. Então, terça, quarta e quinta, às 9 horas da noite, tá? Eu vou mandar para vocês o convite para vocês chamarem os amigos. Terça, quarta e quinta, todas as semanas do mês de setembro, nós vamos convidar algumas pessoas para falar sobre ideologia dentro daquele campo da pessoa. Então, por exemplo, na terça-feira a gente vai ter o César, que vai falar sobre ideologia pelas artes. Nós vamos ter a Cássia, vai falar ideologia pelo corpo. Vai ter o Bruno com a gente, falar ideologia segundo antropologia. Vai ter o Teodoro falando da ideologia da cosmologia com
onde que vem a coisa da beleza, né? E ele trabalha com beleza. Então nós vamos ter também um encontro com alguém que fez política, a ideologia e a política, a ideologia e a mudança de carreira. Bom, em suma, depois eu vou passar para vocês aqui o esquema. Terça, quarta e quinta, no mês de setembro, nós vamos ter o assunto ideologia com outros convidados para ver a ideologia sobre outros aspectos. Vai ser muito legal, hein? Muito legal. Então vamos ver aqui. Max, ainda estou a varanda em exercícios anteriores, mas já tem uma base rosa. Rosa Parks, Martin Luther King, Mandela, luta contra o racismo e os direitos humanos. A luta contra o racismo e a favor dos direitos humanos. Então, eles têm isso como ideologia. Mas qual foi o propósito deles? Né? O Mandela, o propósito era qual? Eu luto contra o racismo e os direitos humanos. Ideologia. Mas o propósito do Mandela era um. O propósito do Luther King era outro. O da Rosa Parks era outro. O que eu quero que defina é para você exercitar que uma ideologia pode ter diferentes propósitos. E cada propósito leva a um sonho diferente. E para cada sonho tem objetivos e metas. É o que a gente vai construir dentro desse movimento todo, certo? Pensei em 3 pessoas ligadas ao meio ambiente. Chico Mendes, Marina Silva e Ricardo Salles. Então, ou seja, a ideologia do meio ambiente. Qual foi o propósito de cada um esclarecidamente para se chegar ao sonho de cada um deles? É esse esquema que eu quero ver, tá? Max, um belo filme é Intocáveis. A ideologia do enfermeiro faz a diferença. Sim, é fantástico mesmo. Muito bom. Então, a gente tem aqui... Eu coloquei aqui. Um pouquinho. Vamos fazer aqui pequeno relaxamento no amarelo. Vamos chamar lá o elemento da terra para sacudir um pouco o nosso amarelo. 5 minutos mais, 5 minutos. Quem pode ficar com a gente mais 5 minutos? Eu sei que é um sábado. Respira fundo. Fecha os olhos. As respostas no post do filme é no filme. No posto dos dons é no que tem um homenzinho com a lâmpada lá na página do Instagram. Muito bom, Bruno. Vamos lá um pouquinho então. Escreve isso, Bruno, lá no post para ficar para os amigos, por gentileza. Esse é o Adágio da Terra, do Marcos Viana. Quem gosta dessa música, gratidão, Marcos Viana, por nos presentear com esse adágio tão lindo. Ele é o tempo que nós temos. Fala da natureza, dos índios. Fecha os olhos. Obrigada, Paula. Ela pediu para deixar a música mais baixa que a minha voz. Gratidão. Respira fundo. Enche a barriga de ar. Põe a língua no céu da boca. Observe a respiração. Olha para uma bolinha amarela no centro da sua cabeça. Visualiza sua glândula pineal vibrando no tom amarelo. Respira. Relaxa o teu corpo. Enche a barriga de ar e relaxa.
Diz pro seu ego, relaxa aí, eu vou ali e já volto. Entra nessa bolinha amarela. Respira. Sente o ar entrando e saindo. Observa essa bolinha amarela. Você vai para dentro dela. E começa a dançar. Círculo. Dançar em círculo dentro dessa bolinha amarela. Ativando sua glândula pineal. Passa a sua língua, a ponta da língua no céu da boca. Quando você passa a língua, a pontinha da língua bem devagar no céu da boca, você ativa uma conexão com tua glândula pineal. Respira, observa. Você vai movimentando, circulando essa energia na glândula para ativar sua capacidade cognitiva, sua inteligência superior. É só visualizar a bolinha amarela girando, girando. E tomando conta de todo o seu corpo. Da sua cabeça para todo o seu corpo. Expandindo, 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 expandindo. Muito bem, 5 minutos de entrega para o teu amarelo, retornando, retornando, retornando ao seu corpo, mexendo os seus pezinhos, mexendo as mãos, mexendo o corpo. Que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha momentos maravilhosos nesse final de semana. Gratidão, gratidão. Até amanhã. Ideologia, ideologia, eu quero uma para viver. Arro! Abençoados sejam.